Estava falando sobre, antes de você chegar aqui, a gente estava falando sobre adiamento das eleições, né? É o nosso assunto, a gente tem um entrevistado aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Os ouvintes estão querendo entender o que é preciso para mudar a eleição, a data da eleição desse ano por causa da pandemia. Quem está conosco aqui vai conversar com a gente é o advogado especialista em legislação eleitoral, Dr. Alberto Luiz Rolo. Como é que vai? Tudo bem, Dr. Rolo? Boa noite para o senhor. Boa noite, Pedro Campos. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Band. Oi, doutor Rolo, muito boa noite para o senhor. Deixa eu só fazer o convite aqui para os nossos ouvintes participarem também dessa discussão. Mandem mensagens para a gente com as opiniões de vocês ou com perguntas até mesmo para o doutor Rolo. Então, para a gente já começar a entrevista, doutor, conta para a gente o que é possível fazer em relação a esse embate aí sobre data das eleições. Me parece que estão chegando a um consenso para levar o primeiro turno ali para o dia 15 de novembro e segundo turno para início de dezembro, pelo menos ali a primeira quinzena ou um pouquinho depois, 20 de dezembro. São datas factíveis na avaliação do senhor? Olha, hoje foi dado mais um passo importante, uma discussão que envolveu os membros, né, do Senado, mais o presidente do TSE, isso foi transmitido ao vivo pela internet. E mais um passo porque desde a semana passada eles estão discutindo isso com bastante força, bastante ênfase, porque amanhã tudo indica que eles vão começar a votação da PEC. E o que eu falo PEC para os ouvintes entenderem? É um projeto, uma proposta de emenda constitucional, porque tem que haver alteração constitucional para adiar as eleições. A data das eleições, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro, onde tem segundo turno, elas estão previstas na Constituição. Então, para adiar, seja para novembro, seja para dezembro, essas datas que você está mencionando, tem que mudar a Constituição. E quem faz isso é o Congresso Nacional. O que eu tenho visto é o presidente Davi Alcolumbre e o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, eles têm mantido um diálogo bastante estreito com o TSE, né, principalmente o ministro Barroso, que é o presidente do TSE, para tentar chegar a um consenso sobre a melhor data. Mas nessa discussão de hoje, por exemplo, ficou bem claro, ninguém tem bola de cristal, a gente não sabe se a melhor data é manter outubro, a melhor data é adiar para novembro, ou a melhor data é adiar para dezembro. Por isso, inclusive, a participação de médicos e infectologistas para tentar achar um meio caminho aí que seja bom para todo mundo. Doutor Alberto Luiz Rolo, em relação ao voto ser obrigatório e facultativo, para tornar facultativo, por exemplo, como é uma das opções aí para os mais idosos, aqueles que têm mais de 60 anos, hoje a lei fala que o voto é facultativo para quem tem mais de 70 anos, né? E para quem tem entre 16 e 18 anos de idade. Para mudar essa regra, também é preciso mudar a Constituição Federal? É isso mesmo, Pedro, que na verdade quem prevê essa obrigatoriedade é também a Constituição. Então isso que você falou do voto facultativo está expresso na Constituição. Eu ouvi isso, teve um dos senadores, agora eu não me lembro o nome, mas que chegou a sugerir ou dizer que vai entrar na pauta de discussão amanhã, essa possibilidade. O ministro Barroso se mostrou frontalmente contrário e eu penso como o ministro Barroso, que disse ele, em algum momento a nossa sociedade, a nossa democracia vai estar madura o suficiente para que a gente tenha o voto facultativo para todo mundo, não só agora, não só para as pessoas mais idosas por causa do Covid. Agora, para ajudar, né, quem eventualmente vai se sentir em risco indo votar, né, a gente não pode obrigar alguém que está com medo de se contaminar e contaminar sua família vá votar, não é? Mas diferente de tornar o voto facultativo, o ministro Barroso disse o seguinte: depois a gente pode votar, se essa é a vontade do Congresso, né, votar uma anistia. Quem não for, vai ser anistiado. Quem não for porque está com medo, porque ficou com medo de ficar doente e levar a doença para sua família, para sua casa, vai ter uma anistia por não ter comparecido. Muito melhor do que simplesmente tornar o voto facultativo. Me parece que é mais um daqueles momentos, né, doutor Rolo, em que o Congresso Nacional tenta aproveitar essas discussões que movimentam questões eleitorais para colocar ali dentro do texto os chamados jabutis, né? Ou não, né? O jabuti é quando é uma coisa totalmente estranha ao texto e acontece muito. Nesse caso é um jabuti que tem a ver, né, com a discussão, mas assim, foge do tema central dessa PEC, que é a questão fim, que é o adiamento ou não das eleições municipais deste ano. Queria ouvir o senhor sobre esse assunto, se o senhor é a favor, por exemplo, ou não do voto obrigatório.
Então vamos lá, é sim o Jabuti, você deu o nome, eu acho que está perfeito o nome, mas tem um outro que me preocupou mais, que é a coincidência das eleições de 2022 com prorrogação dos atuais mandatos. Ora, com todo respeito, isso me parece um golpe na democracia. Nós votamos em 2016 para eleger os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para que eles tenham um mandato e cumpram um mandato de 4 anos. Então, vir de cima para baixo uma prorrogação e com a suposta, né, desculpa de coincidência de mandatos, isso me parece um golpe à democracia, assim como você falou, mais um jabuti. A gente não tem que discutir isso agora, a gente discute isso depois numa reforma política, numa reforma ampla, lá na frente, com a participação da sociedade, sem pressão de pandemia, sem pressão de doença. Agora, vamos lá, vou responder objetivamente sua pergunta, não fujo da pergunta, não. Nos nossos estudos, né, lá na OAB, na Comissão de Direito Eleitoral, mesmo no Mackenzie, onde eu dou aula de direito eleitoral junto com os alunos, né, essas discussões, eu acho que a gente vai chegar num momento onde o voto tem que ser facultativo, sim. Vai votar aquele que tem consciência, aquele que quer tentar melhorar o Brasil. Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe quem é o melhor candidato para os outros, sabe quem é o melhor candidato para si mesmo, para a sua família, mas em algum momento a gente pode chegar nisso, sim. Mas acho que ainda não. A gente ainda precisa algumas eleições aí, talvez mais uns 20 anos, então diria 5 eleições presidenciais, vamos dizer assim, para que a gente possa, numa próxima geração, o pessoal tenha essa consciência, porque eu ainda vivi uma geração onde o pessoal diz que nenhum político presta, todo político é podre, e eu sei que não é assim. Tem muitos que são, mas também tem muitos que são boas pessoas, tem muitos que querem trabalhar pelo Brasil e ainda a gente precisa de um empurrãozinho, vamos dizer assim, para que eles sejam escolhidos, esses bons, esses melhores. Ai, são eles que a gente mais quer, né, nas esferas do legislativo, né, doutor Rolo? O senhor mencionou muito bem essa outra discussão, né? A gente até estava conversando semana passada com o relator dessa PEC aqui no Bastidores do Poder, o senador Everton Rocha, e ele dá como zero a chance dessa discussão de prorrogação dos mandatos ir para frente. Mas o Senado, ele é um ambiente que ele está um pouco mais seguro em relação a essas votações. Na Câmara, eu imagino que a pressão é muito maior. Esses deputados têm um contato muito maior com os prefeitos e estão recebendo ali também essa pressão dos prefeitos. E aí fica a dúvida, se essa discussão vai para frente, a prorrogação de mandatos dos prefeitos, ela pode gerar precedentes para outros tipos de prorrogações em relação às funções mais diversas aí da administração pública? Pois é, essa é uma preocupação que tem que estar na nossa mente sempre. Outra coisa, o adiamento, como você colocou no início da nossa conversa, ele tem que ser pontual e por causa da doença, por causa do vírus, por causa da pandemia, não por interesses políticos. Quando a gente fala, e você pontua bem, a Câmara me parece que está com mais vontade de fazer essa prorrogação de mandatos por pressão dos prefeitos e vereadores, eles acham que são mais sensíveis a esse tipo de pressão, esses interesses são eminentemente políticos. Eu não ouvi nenhum argumento que diga, olha, se adiar para o ano que vem ou para 2022, a pandemia vai acabar mais rapidamente. Não, eu só ouvi argumentos políticos. Os prefeitos estão enfrentando a doença, não conseguem mostrar o trabalho. Os vereadores estão sem condições de fazer as visitas políticas, então é melhor deixar para depois. Eu só ouvi argumentos políticos. E agora a gente tem que falar de saúde, de preocupação com a pandemia e com o bem-estar do eleitor quando ele for votar, seja em outubro, novembro ou, né, na pior das hipóteses, em dezembro. Mas não falar em prorrogação de mandato, porque isso o ministro Barroso também falou hoje nessa reunião, isso também é inconstitucional. A Constituição diz que os mandatos são de 4 anos. Então, como que a gente vai esticar para 4 anos e 6 meses, ou para 5 anos, ou para 6 anos? Está errado, isso é inconstitucional. Então, eu acho que a Câmara e ninguém na Câmara, se no Senado está superado na Câmara, eu também sei que não, as notícias são essas, ninguém nem tem direito de discutir isso, porque estaria defendendo alguma coisa inconstitucional. Doutor Alberto Luiz Rolo, mudando a data da eleição, a gente muda todo o calendário eleitoral automaticamente ou é preciso aprovar cada uma dessas mudanças, hein? Então vamos lá, Pedro, são circunstâncias aí possíveis para os dois lados. A PEC do senador Randolph, que me parece que é a mais enxuta, acho que ela tem 3 ou 4 artigos só, então ela é bem curtinha, não tem que discutir, é para adiar a eleição e pronto. Essa PEC diz o seguinte, acho que é no artigo 3º, o TSE, então o Congresso dá competência para o TSE, delega a competência, como a gente diz no juridiquês,
para o TSE adaptar o calendário eleitoral. Então aí o TSE vai adaptar. Hoje disse o ministro Barroso, se a gente atrasar 42 dias, então a gente atrasa os outros prazos eleitorais 42 dias. Mas muitos prazos estão previstos em lei. Então, a partir do momento que a PEC delegar essa competência, me parece que, do ponto de vista jurídico, o mais correto a ser feito, o TSE consegue adaptar o resto dos prazos eleitorais. Agora, 2 prazos muito pontuais foram bastante amplamente discutidos hoje nessa reunião. Primeiro, prazo das convenções partidárias, que começa agora no mês seguinte, dia 20 de julho, 20 do mês 7. Então, a ideia é não mudar esses prazos sejam mantidos, né, das convenções nos mesmos dias, entre 20 de julho e 5 de agosto, independentemente do atraso na eleição. Esse é o primeiro prazo. E o segundo prazo, isso o ministro Barroso também me parece que é a favor, é a manutenção do prazo de registro. Os registros são feitos até o dia 15 de agosto. Então, se a gente atrasar 42 dias da eleição, o automático, né, seria também atrasar os registros nesses mesmos 42 dias. E o ministro Barroso disse que não, até o contrário. Falou, no TSE nós preferimos que o prazo de 15 de agosto seja mantido, porque aí dá tempo de julgar todo mundo, coisa que a gente não conseguiu fazer quando o tempo de campanha eleitoral e o prazo de registro foi jogado para o mês de agosto. Então, esses 2 prazos, principalmente, a ideia é que eles sejam mantidos, pelo menos isso foi a conversa de hoje. Vamos ver se essa conversa sensibiliza, eu não falei isso, mas para aprovação de PEC são 3/5, né, de 81 senadores e 3/5 dos 513 deputados. Então, é um quórum bastante grande, é um quórum que não é fácil de atingir. Vamos ver se esses 3/5 da Câmara e do Senado se sensibilizam pela manutenção dessas 2 datas do calendário eleitoral, Pedro. É um baita desafio, ainda mais nesses tempos aí de votações virtuais, né? O senador, aliás, ficou de apresentar já o parecer dele hoje, depois dessa sessão de debates que está ocorrendo de forma virtual lá no Senado Federal, e tem essa expectativa de que essa PEC já seja encaminhada para votação em plenário nesta terça-feira. Doutor Rolo, tem pergunta de ouvintes aqui, o nosso ouvinte Magalhães de Bertioga aborda justamente essa questão sobre se é ou não o contexto de se fazer uma reforma eleitoral. Queria ouvir o senhor sobre isso. Com certeza não, porque está todo mundo, de alguma maneira, impactado com o problema da doença, com o problema da pandemia. E você colocou na nossa conversa, tem muito deputado e tem muito senador que está aproveitando a situação, já que vai ter que ser aprovada uma PEC, né? Eles estão aproveitando essa situação para fazer outras mudanças que não foram feitas lá atrás. Ora, se a gente precisa de uma ampla reforma política, vamos fazer ela em janeiro, em fevereiro, em março. Eu sou a favor de uma ampla reforma política, vamos fazer. Inclusive, isso é uma coisa para a gente conversar lá na frente, Pedro. Um dia a gente vai falar sobre o tal do recall, né? A gente ficava falando em impeachment de presidente, vamos fazer recall. Mesmo o povo que elegeu vai lá e tira o presidente democraticamente. Vamos lá, vamos colocar isso para discussão numa ampla reforma política. Mas agora não. Agora a gente tem que pensar nas filas da eleição, na digitação dos números, se vai ter que pôr álcool gel ou não vai ter. Isso foi discutido hoje, para o eleitor não ficar doente. Se a gente põe urna ao ar livre, e aí alguém falou, mas deixa eu ver como é que faz, né? E a eletricidade para a urna funcionar, como é que faz? É isso que a gente tem que discutir hoje. O resto a gente pode discutir lá na frente. Com certeza. E para discutir a reforma eleitoral, reforma política, só para a gente puxar já um pouquinho dessa discussão, um pouco mais para frente, na verdade, doutor Rolo, o que o senhor colocaria ali como prioridade para lá na frente se debater em relação a essas possibilidades de novas mudanças sobre os pleitos aqui no país, hein? Então, vamos lá. Eu comecei, já falei do recall, então fica mantido. Vamos falar num voto distrital misto, para aproximar o eleitor do eleito, para que o eleito consiga ou possa ser atingido de uma maneira mais fácil, né? Ser cobrado de uma maneira mais fácil, ele se aproxima do eleitor. Essa é outra ideia, voto distrital misto. Outra ideia, financiamento de campanha. Eu ainda sou do tempo, lá atrás, quando o pessoal reclamava que ter dinheiro de empresa, e a gente viu isso na Operação Lava Jato, né? Dinheiro de empresa serve para comprar deputado e governador. Mas vamos lá, a gente adotou a sistemática do financiamento público. Aí tem uma outra parcela e reclama que esse ano, né, 2 bilhões e não sei quanto de orçamento para campanhas eleitorais. Eu acho que isso está errado.
eu acho que essa solução não é boa. Eu acho que tem que ser dinheiro privado mesmo. Quem gostar do seu candidato, quem gostar do seu governador, dá R$ 50 para ele usar na campanha eleitoral. Quem não gostar, não dá dinheiro para ninguém, mas também o dinheiro público não vai ser usado. Dinheiro público que lá atrás faz falta para escolas, faz falta para estradas, faz falta para um monte de infraestrutura e agora está fazendo falta para hospital e para remédio. Mas é dinheiro público. Agora, também o que não dá é a gente dizer, não, vamos pegar esse dinheiro e vamos usar na pandemia. Sim, e aí a gente faz eleição, como é que fica a democracia? A sociedade tem que entender que tudo é importante e a gente tem que dar um jeito de fazer tudo. Agora, vamos lá na reforma política lá na frente, vamos acabar com o financiamento público. Esse dinheiro faz falta. Vamos deixar o financiamento privado. E aí quem quiser dar dinheiro, dá. Doutor Alberto Luiz Rolo conosco aqui no Bastidores do Poder. Tem muitos ouvintes aqui falando, né, sobre todas essas questões que envolvem aí o nosso direito eleitoral. Para a gente encerrar essa entrevista aqui, queria perguntar para o senhor mais uma vez sobre a confiabilidade das urnas, né? Outra dúvida que surgiu aqui quando a gente trata desse assunto. A urna eletrônica brasileira é confiável, doutor Rolo? Pedro, e esse assunto eu acho que nem dá para discutir mais. Ela é 100% confiável, absolutamente confiável. Eu vi os testes, são 30 itens de segurança, mais de 30 itens. Se falhar um, tem mais 29, se falhar dois, tem mais 28. Então não tem como. É que aí a gente precisaria de um outro tempo de entrevista para a gente explicar. Mas a urna é absolutamente confiável, o eleitor pode ficar tranquilo em relação a isso. Aliás, teve uma pessoa que uns meses atrás falou que tinha provas de que a urna podia ser fraudada e a gente está aguardando essas provas até agora, né, Pedro? É isso aí. Doutor Rolo, obrigado mais uma vez pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre um prazer conversar contigo aqui com os nossos ouvintes, viu? Eu que agradeço, é uma oportunidade muito bacana que eu tenho para conversar com os ouvintes. Muito obrigado. A gente que agradece. Até uma próxima, doutor. Boa noite para o senhor.